liberdade, meu filho. Você está numa igreja que é pentecostal. Aqui o povo da glória. Aqui Jesus fala, Jesus cura e Ele manda. Quero cumprimentar o povo de Deus aqui nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! De muita alegria de estar uma vez mais na presença do Senhor aqui nessa noite. Eu já quero expressar o conteúdo da minha alegria, agradecendo a Deus e este pastor que pôde acreditar na nossa chamada e ter aberto a porta do teu ministério para nós estarmos pregando a palavra do Senhor aqui nessa noite. Eu falo para os irmãos que eu fui aqui em muitas igrejas de Campina Grande, mas ainda não tinha encontrado uma igreja pentecostal como esta. Eu andei aqui por tudo quanto é lado, mas ainda não tinha sentido ainda a presença de Deus verdadeiramente. E Deus, eu creio que Ele me trouxe numa igreja com um povo avivado, um povo que dá glória, um povo que engrandece e exalta o nome do Senhor. Nessa noite Deus Ele estava me dizendo aqui, aleluia, que Ele quer operar maravilhas aqui neste lugar. Pessoas entraram aqui, irmão, angustiada, triste, oprimida, mas Jesus Ele disse que você entrou oprimida, triste, angustiada, mas vai sair voando nas asas do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero, sem mais delonga, que os irmãos abram a Bíblia Sagrada comigo no livro, o segundo livro do Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Segundo livro do Samuel, capítulo de número 9. Aleluia. Quero que os irmãos coloquem em pé a palavra do Senhor aqui nessa noite. Quando está alegre com Deus, dá um glória para ficar gostoso o negocinho. Aleluia. Todos que acharam, não a sua voz, diga amém. Amém. Glórias a Deus. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disseram-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e tomou a casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra. Repita comigo: se prostrou com o rosto em terra. Ele se inclinou e disse a Davi, Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui, servo teu. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de continuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a tua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu, teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que o filho de teu senhor
tenha o pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de continuo comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Inclinemos a cabeça e oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus, uma vez mais me encontro, ó Deus querido, no teu tabernáculo santo. Ó Deus, apregoa a tua poderosa palavra aqui nessa noite. Senhor querido e Deus amado, não saí, ó Deus querido, do estado de São Paulo para o estado de Paraíba, ó Deus. Ó Deus eterno e soberano, para estar de brincadeira, mas empregar a poderosa palavra do Senhor aqui nessa noite. Ó Deus, e como teu servo eu acredito e tenho uma certeza que tenho eu crédito contigo no céu. Então eu peço ao Senhor aqui nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa pôr 2 dos teus anjos, ó Deus, à entrada desse templo, 2 na santa tribuna e 4 na nave dessa igreja, ó Deus. E na onde tiver uma enfermidade, que o Senhor, ó Deus querido, ao decorrer desta pregação, o Senhor possa curar, meu Pai, essa enfermidade. Deus poderoso e eterno, eu te peço, quebra as candeias, quebra as correntes aqui nessa noite, e que teu Espírito possa pairar, meu Pai, sobre essa igreja, e que o Senhor, ó Pai querido, ó Deus, possa incendiar, ó Deus querido, essa igreja com o teu poder e com a tua glória, Deus. E não onde tiver um crente batizado com fogo, ó Deus querido, eu peço ao Senhor que ele venha sair dessa igreja renovado pelo teu Espírito Santo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Irmão, pode tomar o teu assento e dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Estava eu ali sentado. Deus encheu meu coração para dizer da história de um homem chamado Davi. Quando eu abro a minha Bíblia Sagrada, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, eu me deparo com um contexto da Bíblia. E vejo que esse contexto fala do patriarca Davi. Quando esse homem, no primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 11, ele faz um pacto com um homem chamado Jonatas, filho de Saul naquela época. Sabemos que Saul era aquele homem que era o rei de Israel. Era o rei que, aleluia, reinava naquele tempo e era o governo de todo o povo ali. Era um rei que poderia, aleluia, reinar o povo de Israel e conduzir o povo bem para a presença de Deus. Mas sabemos que quando Deus ungiu Saul, foi quando ele levantou Saul para poder reinar sobre Israel. Não foi porque Deus ele quis, mas foi porque o clamor do povo chegou a ele. Então a Bíblia diz que quando Saul estava reinando, Deus levantou um homem chamado Davi. Quando Davi estava na casa de seu pai Jessé, era um jovem que estava apacentando as ovelhas de seu pai. Então Davi, quando estava apacentando as ovelhas de seu pai, lá no arraial, Deus já tinha olhado para a vida de Davi. E quando Deus levanta esse jovem, a Bíblia diz que ele guerreia contra um gigante, e ele acaba matando o gigante que era o principal da terra dos filisteus. A Bíblia diz que quando Davi mata esse gigante, as mulheres que adoravam, as mulheres que cantavam para Saul, começaram a dizer: ah, Davi matou milhares, Davi matou 10 milhares, e Saul só matou 1000 milhares. Então ali vemos que a Bíblia diz que Saul já não começou a gostar de Davi. Saul já não começou a querer mais ir com a cara de Davi. Saul já não gostou mais da aparência de Davi. Sabe por quê, querido? Porque aquele que está com o Espírito de Deus, Satanás não aguenta olhar para ele. Aquele que está na presença de Deus, Satanás não consegue olhar para ele. Então a Bíblia diz que quando Davi foi levantado, Saul, com a sua inveja, queria matar Davi, mas Saul esqueceu que quem tinha chamado Davi não foi eu e nem o pastor, mas quem tinha